Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São 9 estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. São 9 estados unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. Muito boa tarde, chegando por aqui, seu amigão Gilson Lima. Estamos ao vivo nessa tarde maravilhosa, abençoada. Segunda-feira, dia 25 de julho de 2016, hein? Estamos na última semana útil do mês 7. Meu amigo, mês 7. Final de semana agora já acabou aí o mês 7, já vamos entrar no mês 8, em agosto. E esse ano está passando muito rápido. Temos a Olimpíada que começa agora em agosto, já temos eleição no dia 2 de outubro, então praticamente estamos a 60 dias aí, se você contar, da eleição municipal para prefeito e vereadores em todo o Brasil, né? Então passa muito rápido. Bem, segunda-feira eu costumo dizer sempre o seguinte: comece com o pé direito, com o astral lá em cima, pensamento positivo, para que as coisas caminhem de uma forma bacana para você. Se você começar meio triste, meio borocochô, cabisbaixo, a semana não vai ficar legal. Então você vai passar uma semana aí que vai ficar legal. Chega na sexta-feira, vai estar com baixo astral, né? Então tente pensar, começar sempre com pensamento positivo. A gente sabe que é difícil. Eu sempre costumo dizer o seguinte: problema todos nós temos. Resta saber você procurar a solução para tentar resolver, tá bom? Só está dentro de você procurar a solução para tentar resolver seus problemas, tá? Estamos nessa segunda-feira aqui, direto do estúdio da Guaru TV para a TV Guarujá, canal 11 da NET, canal 8 da Itapema TV, a cabo e também pelo site tvguarujá.com.br. Em qualquer lugar do Brasil, você acompanha o do mundo, pelo site da TV Guarujá, você acompanha o Forró Bodó e Companhia, o seu programa de rádio na TV, que vai lá de segunda a sexta, das 13 às 14h10. A direção geral da Cátia Cristina e também do Rodrigo Cordeiro Ramos. Comigo, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura de Guarujá, Juan Manuel Hipólito do Rego 84, já tem Boa Esperança, e Vicente Carvalho. Tem os telefones na tela para você. E mais uma vez, eu quero lembrar você o seguinte, ó. Entra no site aí do sindicato, que você tem acesso às informações do dia a dia da Prefeitura e também da parte do funcionalismo aí para você que quer saber alguma coisa a respeito do sindicato. Ligou, participou, sexta-feira agora tem ingresso de cinema do Cine 3 Serribote Plaza e também o aniversariante do dia, né, Fábio? Do mês, aliás, do dia, o aniversariante do mês, estou pensando que estou na rádio. O aniversariante do mês, onde você vai concorrer à cesta da telemensagem de Carol telemensagem de sexta e mais R$100 em dinheiro. Isso é sexta-feira, agora dia 29, porque é a última sexta-feira do mês, esse mês cai agora dia 29, sexta-feira, então a Carol vai estar por aqui conosco, né, para a gente sortear a cesta do aniversariante do mês e mais R$100 em dinheiro. Basta você ligar, dizer que está fazendo aniversário agora no mês de julho, a data certinha, você vai vir retirar aqui a cesta e os R$100 de dinheiro, vamos fazer o sorteio sexta-feira para você. E também, você, independente do aniversariante, você continua ligando para a Marli, porque na sexta-feira tem o ingresso de cinema que a gente faz sorteio para você aqui, tá certo? No programa de hoje eu vou bater um papo com um jovem que morreu e nasceu de novo. É isso mesmo, uma história assim meio, né, gente? Olha. Gustavo Reis, paulistano, 33 anos, começou a escrever aos 25 anos de idade. Antes de se dedicar à escrita, trabalhou como publicitário, DJ, locutor, apresentador de TV, ator, coordenador de eventos, administrador de casas noturnas e assessor de imprensa. Por quê? Você vai entender um pouquinho, ele vai contar por que ele fala nesse livro aqui, que ele morreu e nasceu de novo. Ele morreu e nasceu de novo, se tornou um novo Gustavo Reis para a vida. Diário de um ex-dono de casa noturna, por Gustavo Reis. Diário de um ex-dono de casas noturnas, por Gustavo Reis. Ele vai fazer o lançamento desse livro em São Paulo e depois vai dar no Guarujá. Então ele vai participar do Forró Bodó e Companhia comigo hoje para bater um papo, contar um pouquinho da sua experiência de vida. E também vai fazer o programa Assunto Cidade do nosso amigo Valdir Dias. Daqui a pouquinho o Valdir Dias está por aqui e vai gravar com o Gustavo Reis também o programa Assunto Cidade. Gustavo, boa tarde, prazer imenso falar com você. Seja bem-vindo aqui ao Forró Bodó e Companhia. Tudo tranquilo? Pode vir um pouquinho mais para cá? Isso, beleza, fica um pouquinho, tá ótimo aqui, fica mais para cá aí. E eu até brinquei no bastidores aqui em off, e deixa eu ir mais para cá também aqui para me ajeitar. E você, falei que você... Pode vir, fica pertinho, é bom, calor humano. Dizer que com isso aqui você já tá bem, como é que fala? Bem à vontade, até porque você que foi apresentador de rádio e TV, né? Verdade, verdade. Eu lembro de uma das passagens do seu livro que você fala que pegou uma câmera e bolou
um programa sem script, sem nada, porque reparou no posto de gasolina, viu um frentista parecido com o Lula. É uma história realmente muito bacana, né? É verdade. Mas olha, primeiro eu estou muito feliz, né, com a sua história. Dá parabéns por você ter passado por tudo isso, ter dado a volta por cima. Nós que somos pais, eu que sou um pai, tenho um adolescente de 27, outro de 23 e um de 16, a gente sabe bem o que é isso. E eu costumo dizer sempre isso, viu, Gustavo? Hoje eu sou um abençoado por Deus, porque graças a Deus tenho 2 filhos que são roqueiros, mas roqueiro mesmo de rock pesado. Nunca fumaram cigarro e nunca tomaram um gole de cerveja. Que bom. Isso é raríssimo no mundo do rock, né? E trabalhadores, estudados, um é professor de inglês na Wizard e o outro produtor multimídia. A gente fica feliz. Então se tranca no quarto dele para tocar aqueles rock pesado. Tem a tatuagem dele, o mais velho, mas graças a Deus, se você for lá em casa hoje... ouvido, né, para tocar de vez em quando. É verdade. Se você for lá em casa hoje tocar a campanha e perguntar quem mora do lado, meus filhos não sabem porque foram muito caseiros, muito estudiosos. Mas a gente conta nos dedos do jovem que realmente vai por esse caminho aí, né? Bem, Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho, eu tive o prazer de ler o seu livro, na realidade falta acho que 4, só 5 folhas para eu acabar de ler, eu tinha emprestado para minha irmã, e você está atualmente no Guarujá há 10 anos, né? 10 anos que nós estamos no Guarujá. Legal. Vim para cá, na verdade, num momento muito difícil da minha vida, estava em depressão, né? Vim para cá para procurar novos ares, né? Poder tentar sair da depressão. Meu pai veio para cá para fazer o hotel do Silvio Santos, o Jequitimar, né? Ele foi contratado para fazer toda a parte de sonorização ali do hotel. E eu acabei vindo para cá por convite dele para abrir uma danceteria aqui no Guarujá, né? Então, assim, eu já era dono de casa noturna há muito tempo, né? Em São Paulo. Cheguei a rodar o Brasil, né? Maresias, Santa Catarina, Campos do Jordão, né? O Guarujá já tinha feito alguns eventos aqui também, festas, raves, baladas por aí, e vim para cá, pro Guarujá, a pedido do meu pai, porque eu estava em depressão, para tentar um novo ar, para tentar montar uma nova danceteria aqui e tentar dar um up na minha vida. Mas, infelizmente, digo, na verdade, felizmente, né? Tudo que aconteceu na minha vida foi para que eu morresse e nascesse de novo, né? Tá certo. Então essa vida de balada ficou para trás. Por isso que é o diário de um ex-dono de casas noturnas, né? Tá certo. Então é mais ou menos por aí. Eu começo com uma pergunta. Ô Marina, faz o favor para mim, Marina. Liga o ar-condicionado aqui que está um calor danado por causa dessas lâmpadas aqui. Ô Gustavo, me liga uma coisa. Vamos fazer um ventinho. Né? Não, quando liga as lâmpadas aqui é complicado. O dinheiro traz felicidade para um jovem? Não. O dinheiro ele não traz felicidade. A única coisa que pode trazer felicidade é primeiro você se aceitar, né, como você é. Né? Tem pessoas hoje em dia que você vê por aí que querem ficar mais magros porque não se aceitam do jeito que estão. Né? Tem pessoas que querem colocar silicone porque acham que, né, o seio não está bonito. Né? E assim por diante. Né? A pessoa não se aceita e aí ela tenta buscar o quê? Escapatórias para dizer que é feliz. Então ela começa o quê? Querer ganhar dinheiro, ela começa a querer ficar famosa, ela começa a querer o quê? A aceitação dos outros, para poder ser feliz, para poder se sentir feliz. E esse é o grande mal da sociedade hoje em dia, né? Que é uma coisa que eu retrato no livro, que a fama, o glamour, né? A balada, as bebidas, as drogas, nada disso traz verdadeira felicidade. Só Jesus. Tá certo. Muito bom. Bem, a história do Gustavo, você tem ideia, você que está em casa aí, meu amigo, minha amiga, acompanhando o programa Forró Balada e Companhia, que acompanha há muito tempo, porque eu achei interessante trazer o Gustavo aqui. Ele não veio só porque é amigo, porque eu sou amigo do Carlos, que tem um restaurante aqui dentro do Parque Itapema Shopping, onde está instalado o Poupa Tempo. Conheci um Carlos, conversei um pouco da vida, descobri um pouco da vida do Carlos, né? Nem tinha conhecido o filho dele ainda, conheci por um acaso aqui, de repente viu o banner ali do lançamento do livro do Gustavo, a gente começou a conversar, achei interessante trazer ele aqui para contar um pouco da vida dele, para os jovens que estão em casa e para os pais de família também, saber que muitas vezes você não tem uma roupa bacana, não tem um tênis bacana para você ir numa festa, alguma coisa, né? Não tem uma moto, não tem um carro e você acha que você é infeliz por causa disso. Então nesse livro aqui você vai entender por que tudo isso não traz felicidade. Traz conforto, se você tiver saúde, te dá um pouco de conforto, mas felicidade plena realmente não te traz. Principalmente a vida noturna, né? Quem vive nessas baladas aí realmente sabe que tem 2 caminhos. Ou a prisão ou a morte. É por aí, né, Gustavo? Só tem 2 caminhos, né? Você conta que diversos amigos seus ou foram presos ou foram mortos, né? Sim. Na verdade, assim, eu com 16 anos de idade, né? Por causa que minha família estava num processo de separação, eu fiquei muito solto, né? Para poder fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. E um dos caminhos que eu conheci foi as drogas, né? Foi a bebida, foi a balada.
E eu comecei a ir por esse caminho, né? Achando que isso poderia preencher esse vazio que eu sentia, né? De repente da falta do meu pai, de repente da falta da minha mãe, de repente da falta de amigos verdadeiros ali, né? Porque quando você recebe um trauma como esse de uma separação, você começa, né, a tentar encontrar segurança de alguma forma, né? E uma aceitação, né? Porque você vê o seu lar sendo desestruturado. E por causa disso eu comecei a ir para esse caminho de balada, de drogas e tudo mais, né? E então eu comecei a chegar até traficar, cheguei a traficar drogas, né? Nossa. É complicado isso, né? Mas é algo que ficou no passado, graças a Deus. Mas eu abri a minha primeira danceteria com 18 anos de idade, né? 18 anos você já tinha uma danceteria? 18 anos eu abri a primeira danceteria. Você conta também que com 12 anos de idade você teve a primeira experiência com álcool, né? Quando você tomou uma primeira latinha de cerveja na praia com os amigos, né? E eu narro um livro a respeito do comportamento humano em relação a isso, né? Por que eu tomei essa latinha de cerveja, né? Porque eu queria ser aceito pelos outros. No momento foi um homem já adulto, né, que me desafiou a tomar uma latinha de cerveja, né, por eu ser jovem. Então ele meio que me coibiu a fazer isso, né? E eu ali para querer ser aceito, para querer demonstrar que eu também era grande, para querer demonstrar que eu também poderia tomar uma latinha de cerveja, mesmo sendo menor de idade. Que é aquele caso que os adolescentes com 12, 13 anos já começam a dizer, não, já sou adulto, muito não gosto de chamar de criança, né? Não quero mais ouvir os pais, exatamente, não quero mais obedecer. E aí você conta até uma passagem interessante que você fala, nossa, estava muito calor e eu para me sentir que, né, para dizer que eu podia ficar legal, tudo acabei tomando, tal, né, para provar para ele que podia tomar cerveja. E ali foi o seu primeiro contato com realmente. Foi meu primeiro contato com a bebida alcoólica, foi nesse momento. Daí, você vai vendo que, de acordo com o livro, que só foi piorando, né, a minha rebeldia, só foi piorando, né, eu entrar cada vez mais nesse mundo, né, de querer fazer o que quer, a hora que quer. Entrei para uma gangue de pichadores em São Paulo, numa favela, cheguei a andar armado, né, por aí, chegamos infelizmente, aí em brigas armados, né, atiramos por aí até, não para matar, mas para coibir, para mostrar autoridade, né, para zoar. E você vê que, né, por causa de um lar que foi se desestruturando, deu ocasião para que para me sentir aceito, eu buscasse as drogas, buscasse a aceitação do próximo. Comecei a andar armado, comecei a vender drogas, abri minha primeira danceteria, para quê? Para querer ser aceito, né? E depois você vai ver que só vai piorando. Aí quis ser apresentador de televisão, né? Fui apresentador de televisão de uma grande emissora. Você sempre, pode até falar o nome aqui, não tem problema. Sim, se você quiser falar, tá? E você fala nisso, né? Que tudo que você quis naquela vida noturna, você conseguia muito fácil, mas você acabava muito rápido também e você começava tudo de novo, né? E que você fala, o mal realmente ele te dá essa oportunidade, te toma depois até para você ficar escravo, né, Gustavo? Para você ficar escravo. E você fala, poxa, eu queria isso, eu ia lá e fazia, eu queria isso, eu ia fazia, né? Tanto é que um dos capítulos do livro chama Ninfomaníaco. O sexo vem muito fácil na balada, né? Você não tem o amor sincero de uma mulher. Você tem várias mulheres que querem você porque você é o dono da balada. Você só tem o prazer. Exatamente, só tem o prazer. E ninguém tem amigos. Ela quer imagem. Você tem colegas, né? Colegas e zoeira, ninguém tem amigo. Que amigo você consegue contar na ponta dos dedos, na palma da mão. Né? Como você perguntou, muitos amigos meus desse meio morreram. Alguns porque eram traficantes de droga, outros que eram donos de danceteria, outros inclusive morreram por causa de bebidas, por causa de drogas. Né? Um dos capítulos do livro eu falo inclusive sobre uma pessoa que eu participei de um filme, né, de repercussão nacional, é um cantor de rock que infelizmente morreu, né, por causa, né, das drogas, por causa da bebida, por causa desse glamour, né, que acabou não aceitando, né, entendendo esse mundo de que isso é algo ilusório, né, e acabou tirando sua própria vida por uma overdose, né, porque você acaba tirando sua vida por quê? Porque você vai consumindo muito álcool, você vai consumindo muitas drogas, quando vai ver você tem uma overdose. E nesse filme, né, que eu participei junto com eles, eu tive o acesso com pessoas assim, né, como eu, que eram donos de casa noturna, ou eram muito famosos, né, artistas de televisão, e que você vê que o glamour, a fama, né, ela não preenche nada, ela não preenche a Ou seja, ele pode ser o galã da novela das 8, tá com um contrato milionário aí, tem um carro do ano, tem um apartamento frente à praia, mas isso não te traz ainda a felicidade plena para a maioria deles, né, Gustavo? Para a maioria deles. E o Gustavo, o que é importante também dizer é o seguinte, que você, né, veio de uma classe média alta e todos os seus amigos também eram da mesma situação. Não eram garotos que não teve acesso à educação, que não teve acesso a uma roupa boa, um tênis, uma comida de qualidade, uma casa com tudo de primeira. Eu lembro que você conta também na época que você, na época era novidade no Brasil ainda, você já tinha uma sala de cinema na sua casa, que seu pai trabalhava com isso, né? Você chegou a ter uma sala de cinema na sua casa que são pouquíssimas
pessoas que tinham, né? Meu pai ele tinha uma empresa de áudio e vídeo, né? Que clientes dele eram Silvio Santos, Leonardo Senna, né? Ricardo Almeida, grandes nomes, né? E que contratavam o serviço do meu pai para fazer áudio e vídeo suas casas. A casa do futuro. Sabe aquela casa que você chega e fala, desce tela, a tela desce. Você fala, apaga a luz apaga. Era assim. Né? Isso você está falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Pode botar 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? Muito bom. Gente, olha, Gustavo vai continuar comigo aqui, o papo está muito gostoso, tem muito para a gente falar um pouquinho, né, da experiência de vida dele, que é muito importante. Eu vou trazer o primeiro clipe de forró para você que está acompanhando o programa, vai ligando aí 3342-7096. Também você pode mandar pelo Facebook Forró Bodó e Companhia para fazer sua pergunta, mandar um recado, um abraço aí, fica à vontade, tá bom? Vamos lá então trazer o primeiro clipe, já voltamos aqui com Gustavo Reis, diário de um ex-dono de casa noturna, por Gustavo Reis, contando um pouquinho da sua vida e da sua história, que realmente você começa a ler e você quer devorar o livro na mesma hora, porque realmente é uma história muito interessante de vida. Vamos lá. Não é você que meu filho chorar. Obrigada, Recife! Muito bem, olha, o Valdir Dias já chegou por aqui, daqui a pouquinho vai gravar o seu programa Assunto Cidade, ele que é do jornal Assunto Cidade, do Jornal do Guarujá, que traz na primeira página do jornal dessa semana, feiras ilegais provocam perda de 1.800 empregos no litoral, né, gente? Feiras ilegais provocam perda de 1.800 empregos no litoral. Está aqui, ó. Assunto Cidade, do Jornal do Guarujá, nas bancas e também no site para você ter acesso aí. Bem, estamos aqui batendo um papo com Gustavo Reis, que está lançando o livro aí, Diário de um ex-dono de casa noturna, por Gustavo Reis. Gustavo, nós vamos falando um pouquinho do seu livro e falando um pouco da sua experiência de vida. Você acredita que as famílias brasileiras hoje, e nesse mundo globalizado que estamos vivendo, a tendência é que fique cada vez mais a distância entre o pai, a mãe e os filhos? Já começa com essa questão desses malditos, umas acham maravilhoso, eu acho que é um mal necessário, eu uso porque realmente tem que ter, mas eu fico imaginando, depois que surgiu os smartphones, você não consegue nem falar com o seu filho, nem dar um bom dia direito no café da manhã, nem no almoço. E você acha que tudo isso realmente vem para desagregar cada vez mais as famílias? As pessoas estão muito individualistas, muito... Como é que você vê essa questão toda? Isso na classe C, A, D, não é só na classe A, né? Porque qualquer lugar que você vai, nós moramos numa cidade que tem uma carência muito grande de pessoas, muitas pessoas morando numa situação precária, mas ele tem acesso à internet, tem um celular, tem televisão. Como é que você vê tudo isso aí? Primeiro, quer dizer que eu gostei desse equilíbrio do programa. Né? No forró aqui ainda. Você viu, muito bom, né? Mas falando de coisa séria. E você já dançou muito forró também. Forró. Começou curtindo os forró universitários, tá vendo, Marina? Tá tudo no livro. Eu tive uma banda. Teve uma banda? Tava Zabumba. Olha só. Triângulo. Aí eu toco, hein? Legal. Então, boa sua pergunta. Eu penso assim, ó. A palavra de Deus, sabe o que ela diz? Ela diz que o amor de muitos se esfriaria por causa do aumento da tecnologia. Está na palavra de Deus. Então imagina que um homem, há mais de 2000 anos atrás, já disse o que ia acontecer hoje. Né? Então veja como a Bíblia é algo atual. Né? Por isso que eu aconselho você a ler a Bíblia, que é muito bom. A Bíblia diz isso. Né? Então com certeza a tecnologia, né, os smartphones, né? Essa tecnologia de telefone, tudo isso faz com que as famílias se distanciem. Você vê hoje uma pessoa almoçando, ela está com a pessoa ali, ela pode conversar com o pai dela, com a irmã, e ela prefere conversar com uma outra pessoa pelo seu telefone desconhecido. Né? Nem come direito, né? Não come direito, fica ali preso. Né? Então é uma coisa complicada. E não só isso, por exemplo, você falou sobre distanciamento da família. Né? Eu não tenho nada contra os homossexuais, amém? Tá? Mas o que eu penso é o seguinte: se você hoje tiver o maior número possível, né, para onde a sociedade está caminhando, de pessoas homossexuais, certo? Homem com mulher, mulher com homem. Eles vão ter filhos naturais? Não. Não. Então o que vai acontecer? A família está o quê? A família está se destruindo. Né? O conceito família... E até porque cada vez mais as mulheres vão ter menos filhos. O casal que não é homossexual, um homem e mulher, normal que vai ter, que tinham 3, 4 filhos, passaram a ter 1, 2 e a tendência é isso continuar. Se todo mundo virar homossexual, vai ter filho? Não. Realmente. Então a sociedade ela está se degradando aos poucos, né? E você entra numa situação, um tema e um assunto muito delicado, muito difícil de falar, mas eu já dei minha opinião aqui e volto a dar de novo. Eu acho o seguinte: desde que o mundo existiu, não tão abrangente como está, tão aberto como está hoje. Só que é o seguinte, já pergunto para você, como eu vou explicar para o meu filho de 16 anos, 15 anos, que é deficiente auditivo, que não está parado na televisão para assistir, mas se passou de relance e viu lá 2 homens se beijando no horário nobre da televisão, ou 2 mulheres, como é que eu vou conseguir explicar para o meu filho que aquilo é normal? Então eu acho o seguinte: a gente respeita a opção de cada um, mas você tem que ter limite para tudo.
como não é normal também um homem e uma mulher, né, fazendo sexo na novela das 6, das 7, das 8, insinuando tudo, que a novela só ensina isso. Eu sempre digo aqui, novela, onde entrou a Rede Globo, chegou tudo de ruim que tinha que acontecer. Porque a Rede Globo, com essas novelas, com esses programas, só levou isso. Porque as novelas ensinam o quê? Droga, prostituição, traição, essas coisas, não é verdade? Então, o que eu já desafiei aqui, Gustavo, e falei muitas vezes, o que é que a novela das 8 traz, as novelas das 8 da Globo há muito tempo, vem trazendo para incentivar a família brasileira? Nada. Ela traz uma paralisia cerebral. Exatamente. É isso que ela traz. Você fica achando que o seu mundo é só aquilo. Tem pessoas que elas deixam de ter uma reunião em família, elas deixam de sair para se divertir, porque tem a novela naquele horário, ela não pode perder a novela, então ela fica ali assistindo aquilo. E aquilo está fazendo o quê? Está enchendo a mente dela, né, a alma dela, né, porque os olhos é a janela da alma, de coisas que é errado, vamos dizer assim, de coisas que não vão acrescentar nada na vida dela. Mostrando o quê? A droga, mostrando o sexo, né, mostrando a prostituição muitas vezes, as traições, né, o homossexualismo, que é algo que não sou eu, não sou contra. Amém? Eu digo isso porque o meu livro está narrando, eu tive relações homossexuais. Eu tive relações homossexuais. E eu digo pela minha própria experiência, isso não é bom. Né? E aqui no livro eu falo sobre isso. Eu falo que eu tive relações homossexuais, né, e que a Bíblia condena isso, né? Deus condena isso, né? Ele diz isso. Ele não condena o pecador, né? Eu que pratico. Ele condena o ato errado, o pecado. Né? Então, e aí quando a gente fala num programa de televisão aberto como esse aqui ao vivo, é que a gente dizer que nós não somos contra, nem estamos fazendo o seguinte, que eu acho que cada um tem direito de fazer da sua vida o que quiser. Só que é o seguinte, o meu direito vai até onde termina o seu. Com certeza. Então você não pode aceitar e achar que é normal, porque estamos no século XXI, ver duas mulheres se beijando num shopping center, num restaurante, e você passar com seu filho de 2, 3, 4 anos de idade, 5 anos, e ver uma cena daquela, ou vice-versa. Isso que eu digo, se existe, então, em 4 paredes. Vai morar junto, mas não abertamente. Eu vejo dessa forma. Não estou discriminando, nem atirando pedra, quem somos nós para atirar pedra? Eu vejo dessa forma, simplesmente dessa forma. É que hoje o mundo está tão liberal, assim, né? Liberal, Gustavo, e está tão difícil de viver, que se você chamar a sua esposa de negrinha, e se ela tiver com você pegar ela com um dia com raiva, está arriscado ela na delegacia e fazer um boletim, dizer que a palavra neguinho ficou discriminatória. Então hoje está muito difícil de viver. Nós temos até que ter cuidado naquilo que a gente vai falar com palavra. Não é verdade? Você não vê dessa forma também? Sim, com certeza. É um absurdo, né? Eu vejo que hoje em dia, como você falou sobre a família, né? A família, pais matando filhos. Filhos matando pais. Você vê isso. Isso está na Bíblia há muitos anos atrás. Está na Bíblia há muitos anos atrás. Você vê isso nos noticiários de hoje em dia, né? Então, gente, vamos entender que existe sim um mundo espiritual, existe sim Deus, existe o inferno, né? E claro que cada um é responsável para fazer o que quiser com a sua vida. Você quer, entre 4 paredes, como o meu querido ilustre apresentador disse aqui, fazer algo ali entre homens ou entre mulheres, tudo bem, é seu direito. Você vai prestar isso conta somente diante de Deus, né? Mas a questão é, quando você começa a induzir as outras pessoas a fazer isso, normal, né? Aquilo é normal, então você aí já está sendo responsável pelo quê? Por levar uma pessoa por um caminho que não é o bom, e aí você está levando essa pessoa por esse caminho. Então, como não é normal também a gente achar que a pessoa pode fumar maconha, usar droga em qualquer lugar, numa praça pública. Exatamente, eu, por exemplo, fumei muita maconha em praça pública, em praias, porque eu não sabia que isso ia me fazer mal lá na frente, né? Então pensa, eu cheguei a traficar, né? Eu cheguei a levar drogas para vender na porta do meu colégio, para amigos meus. Eu entrava na favela, né, para catar 3 horas da manhã, com a minha moto, menor de idade, 16 anos, com um traficante do bairro, para pegar ali tabletes e mais tabletes, quilos de maconha, para depois dividir e dar para os meus amigos revenderem na porta do meu colégio. Né? Graças a Deus, eu tive um encontro com Deus, com Jesus, e minha vida mudou, e eu vi que isso não era o caminho, e larguei tudo isso. Isso é coisas de mais de 15 anos atrás, né? Que eu tô limpo, que eu não faço mais essas coisas. Mas, então, nesse livro ele conta isso, a minha morte. Que eu ia te perguntar também, Gustavo, quando foi que você tem 15 anos que você nunca mais usou droga, nem tomou bebida alcoólica? Eu comecei a largar, né, com 15 anos, querendo parar, não conseguia. Fiquei uns 5 anos aí tentando, que você conta no livro, pela minha força, né, e não conseguia. Eu cheguei a entrar em depressão. Um transtorno bipolar, que é uma doença que não tem cura, tá? Segundo os psicanalistas, psicólogos e psiquiatras, né? É uma doença que não tem cura, você tem que tomar um remédio de tarja preta por dia para controlar o seu ânimo, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu com a minha vida. Eu comecei a ir para o mundo da droga, comecei a entrar em depressão,
né? Comecei a me perder, não sabia mais o que fazer, né? Comecei a tentar o quê? Buscar cada vez mais a bebida, mais as drogas, mais a fama, mais a balada, né? Para tentar suprir essa carência que existia dentro do meu peito, você entendeu? E nada disso resolveu, nada disso resolveu. Foi quando, né, eu tive um encontro, eu decidi morrer. Né? Como assim, Gustavo? Eu conto no livro isso, morrer. Tanto é que o livro é muito interessante porque ele começa com uma carta como se fosse de suicídio, né? Deixada para os meus amigos ou para os meus familiares. Né? Então o início do livro é assim, é uma carta de suicídio dizendo que eu precisava morrer, que eu preciso morrer, que eu ia me matar, entendeu? Para que eu pudesse renascer de novo. E é uma morte, o que eu digo no livro? É uma morte espiritual, né? É uma morte por quê? Pelos meus defeitos de caráter, né? Uma pessoa que usava drogas, que fazia mal para o seu corpo, fazia mal para sua família, né? Levava pessoas para prostituição, para, como está no livro, para o tráfico, né? Para o que é errado. Né? Então eu decidi o que? Morrer para esses defeitos de caráter, morrer para as minhas condutas erradas, amém? Baseado no quê? Na palavra de Deus, que foi onde eu encontrei a verdade, porque a palavra de Deus diz que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém verá Deus, né? Então ali eu comecei então a morrer para mim mesmo, morrer para essas coisas erradas que eu praticava, e aí no livro eu conto desde a minha infância até o momento que eu me tornei no auge apresentador de televisão, apresentador de rádio, né? Dono de casa noturna, bem sucedido, com dinheiro, com fama, com mulher, com tudo que eu queria, e não era feliz, me encontrei numa doença, um transtorno bipolar, depressivo, né? 2 anos trancado dentro de um quarto em casa. Que é aquilo que você fala, você chegava a ficar, às vezes, 10, 15 dias até sem tomar banho mesmo, sem tomar banho, sem tomar banho. Não queria sair para lugar nenhum, nada. A luz incomodava. Você que tá, ó, vou te falar agora, você que está assistindo, se você está se sentindo assim, existe um caminho para você, que é Jesus. Foi Ele que me salvou, tá? Então, você pode estar agora, de repente, no seu quarto e você não quer sair do seu quarto. Você pode estar agora no seu quarto e você não quer tomar banho. Por quê? Porque a luz te incomoda, a água me incomodava, cara. Ô, Gustavo, e você fala o seguinte, os seus pais tentaram de tudo, pagando os melhores psiquiatras, psicólogos, tudo isso você fez, né? Você fala isso no livro, né? E nada disso adiantou. Minha mãe, você tem uma ideia, minha mãe me levou em psiquiatra, psicólogo, pai de santo, igreja católica, tudo quanto é tipo de religião, ela me levou. Só que ela me levou o quê? Lugares de rituais. Entendi. Não em lugares que tinham o Deus verdadeiro. Porque a religião, ela é um ritual. Agora, Deus não está na religião. Amém? Deus, ele está acima da religião. Né? Deus é Deus, né? A palavra de Deus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele está aqui. Então nós estamos falando agora sobre Deus, Ele está aqui. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para Deus estar aqui. Ele está aqui agora. Jesus está aqui agora e está te ouvindo. Está ouvindo você, está ouvindo eu, né? E vendo o que nós estamos falando. E a palavra diz que o quê? Que nós iremos prestar contas daquilo que nós fazemos da nossa vida. Então por que eu decidi escrever esse livro? Vou ser bem sincero. Para desabafar para o mundo e para todos que tudo que eu fazia aqui era errado. Tudo que eu fazia aqui era errado. Em busca do quê? De me satisfazer, de ser aceito pelos outros, amém? E achando que isso ia me trazer felicidade. Só que não. Me trouxe uma depressão, ao qual eu ficava ali trancado dentro de casa, né? Muitos amigos meus, como eu narrei no livro aqui, cantores famosos de bandas de rock internacionais e nacionais, que tiraram a vida, né? Por causa das drogas, por causa de overdoses. Por quê? Para completar um vazio que só Jesus pode preencher dentro do seu peito. Muito bom. Né? Tá certo, gente. Olha, batendo um papo aqui com o Gustavo Reis, contando um pouquinho da sua experiência de vida nesse livro Diário de um Ex-Dono de Casa Noturna. Ele vai continuar conosco aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais um clipe, vou para o intervalo e tem mais perguntas aqui para o Gustavo, né, falar um pouquinho também, passar a experiência para você que está em casa acompanhando o programa, tá? Tem um recadinho para dar aqui, né, Marina? O Itapema Shop, gente, aqui onde está instalado o Poupa Tempo, junto com a Prefeitura de Guarujá, promove a campanha de prevenção de hepatite virais, hein? A campanha do dia 25 começou hoje, né, Marina? Vai até sexta-feira. Até sexta-feira, dia 29 de julho. Das 10 da manhã às 15 horas. Terá a realização de testes das hepatites virais e distribuição de informativo. Você sabe como é que é feito esse teste aí, Marina? Que ele tira um pouquinho de sangue? Como é que é? É na hora aqui, rapidinho, né? Então, aqui não paga nada. Você chega lá, né? Faz na hora. Muito bacana essa campanha, né, Gustavo? Então, olha, do dia 25 hoje até sexta-feira, dia 29 de julho, das 10 da manhã às 3 da tarde, campanha da hepatite virais. É muito bom, todo ano tem essa campanha, vale a pena você fazer, né? Já está cheio, muita gente aí, né? Olha lá, fazendo lá, porque realmente é muito bom. Vamos lá então, Fábio, trazer mais um clipe, intervalo, a gente já volta aqui com o Gustavo Reis, nesse bate-papo bacana aqui, contando um pouquinho da história desse jovem que passou por tudo isso e hoje é uma nova pessoa. Vamos lá. Gente querida, telespectadores aí da Guaru TV, eu sou Leci Brandão. Tenho muito prazer de dizer que adoro a cultura nordestina.
Por isso mesmo, eu estou aqui para dar um grande abraço ao Gilson Lima pelos 10 anos do seu programa Forró Bodó e Companhia. É muito bom a gente poder curtir a cultura nordestina. Um abraço, Gilson. Deus te proteja. Fortalecidos onde o Brasil começou. Muito bem, estamos de volta aqui no Forró Bodó e Companhia, nessa tarde de segunda-feira. Como eu falei aqui, já estamos no dia 25 de julho, né? Bem, eu tinha comentado a semana passada a respeito, né, de uma lei, até falou que foi no governo do estado de São Paulo, pelo Detran, mas essa lei aqui, a Marina pediu para ela levantar direitinho, mas essa lei aqui é do Brasil inteiro, né? Então o que acontece? Você que tem sua habilitação C, D e E, se você for renovar sua habilitação, como eu que vou renovar agora em agosto, nós vamos ter que fazer um exame que chama-se um exame toxicológico, para saber se você usou droga ou você é usuário nos últimos 3 meses. Se você foi, meu amigo, ou pode parar, que se for renovar a habilitação, não vai passar no exame. Você tem que fazer esse exame, que custa, em média, de 295 a 380. Então é o seguinte, motoristas das categorias C, D e E serão obrigados a fazer exame toxicológico para renovar a habilitação. É um exame que detecta, nos últimos 3 meses, a pessoa usou alguma substância que comprometa a direção. A lei federal é do ano passado, mas entrou em vigor em março desse ano. Não é isso, Marina? Março desse ano. Em todo o país. O estado de São Paulo, então, estava suspensa por uma liminar que foi derrubada. Como eu falei, o exame custa entre 295 e 380 reais. Ao meu ver, né, não sou nem especialista, mas isso é uma lei falha. Por quê? Você está usando droga durante um tempo, alguma coisa, então você parou de usar. E daqui a 4 meses você vai renovar a sua habilitação. Você para de usar. 3 meses você fica limpo. Você renovou a habilitação, conseguiu renovar. Saiu do Detran, você já pode usar droga que não vai dar em nada. Então, ó, você entendeu, Gustavo? Para mim, que você tem que provar que você não usou droga nos últimos 3 meses para renovar a habilitação. E aí, tudo bem, ok. Você não usou nos últimos 3 meses, fez um exame e provou que você não usou. É um exame que é feito pelo fio de cabelo. Você te renovou a habilitação, você vai usar no dia seguinte. Então, é o tipo de lei que já nasceu morta, que você está vendo que não vai dar certo essa lei aqui, porque não vai adiantar nada. A pessoa vai ficar sem usar, vai fazer o exame, vai provar que está limpo, tirou a habilitação e volta a usar de novo. Aí depois de 5 anos ele fala a mesma coisa, né? Mais ou menos. Você entendeu, Marina? Desculpa se eu estiver errado do meu ponto de vista. Você concorda com isso, Gustavo? Concordo, eu concordo. Porque não dá para entender. Tem que ter segurança, tem que, mas desse jeito aqui não está errado. Não é nem questão do valor que você vai pagar, que é uma coisa que não vai funcionar, gente. Se fosse 8 anos atrás, eu não ia conseguir renovar. Porque eu ia estar cheirando cocaína, fumando maconha, e eu não ia conseguir nem parar 3 meses. 3 meses, porque no estágio que eu já estava, você não consegue ficar sem. Se o cara é mesmo drogado, viu? Ele não consegue ficar sem 3 meses, não. Se ele for drogado. Se ele for drogado. Se ele for cara, de vez em quando. Aí ele consegue ficar ali. Aí tudo bem, meses, aí ele consegue. Mas agora, se ele for drogado, que nem eu era, maconha, cocaína, lança perfume, balada todo dia, garrafa de vodka, camarote, mulherada, gente famosa todo dia, você não consegue, não. Mas eu concordo no seu ponto de vista. Poderia ser melhor esse tempo aí, né? Não é verdade? Não só 3 meses, né? Poderia ser um pouco mais. Então, ô Gustavo, e outra coisa que eu falei, você ficou limpo, renovou, se tiver que usar, vai usar de novo, não é verdade? Porque eles fizeram isso aqui, mas por quê? É por causa dos motoristas profissionais nas estradas, né? Caminhões, motoristas de ônibus e tudo. Mas sim, daí que eu falei, ele renovou, se ele tiver que usar de novo, ele vai usar. Tinha que estender o prazo. Que já renovou, exatamente. Tu sabe, tem umas leis que não dá para entender como é que eles conseguem fazer uma coisa como essa aqui, né? Então você que gasta em média aí R$127 para renovar a habilitação, se tiver tudo ok, você vai gastar 500 agora, já está valendo agora a partir desse mês agora, viu, bicho? Não tem pra onde correr. Ô Gustavo, você falando de droga, tudo de bebida, você tem uma passagem no seu livro que você fala que você chegou a cheirar gasolina em posto de gasolina, ficava perto das bombas para sentir o cheiro, né? Você chegou a roubar bebidas e mendigos na rua quando saindo das baladas, né? É triste, mas é verdade. Na verdade, no livro Diário de um Ex-Dono de Casas Noturnas, eu narro isso. Eu conto essa parte da minha vida, né, que eu passei por isso. E é um negócio triste, porque você começa a degradar o seu corpo, né, a sua moral, os seus princípios. Você começa a se tornar um indigente. Essa é a verdade, um indigente. Porque imagina você roubar bebida de uma pessoa que está na sarjeta para você satisfazer o seu vício. É algo muito deprimente, né? Você concorda? E eu cheguei nesse nível, né, de querer ficar louco, sabe aquele negócio assim? Vamos zoar, vamos aloprar com os amigos, 3, 4 amigos no carro, vamos curtir, não sei o que, pegar a mulherada. Acabou a droga. E agora? Acabou a droga, não pegamos mulher nenhuma. Meu Deus. E agora? Né? Que a gente fica assim, né? Você fica assim, não, pra pegar a mulher tem que só dar droga, você dá um tapinha no baseado, você dá uma
uma cheiradinha, né? De tomar um negocinho para ficar legal, coragem, pra estar na baladinha. É assim, começa assim. Aí quando você vai ver, acabou a droga, não tem dinheiro, não tem nada. E agora? Posto de gasolina. Vamos ver se cheirar a gasolina dá barato. Você começa a fazer coisa maluca, cara. Você começa a querer fazer. E você vê, milagrosamente, eu narro no livro, eu tive um encontro sobrenatural com Deus. E foi em um dia que eu parei. Eu fui na igreja, Deus se manifestou através da vida daquele pastor para falar comigo. Ele falou o que estava acontecendo com a minha vida inteira. A minha vida inteira. Ó, sua briga familiar com seu pai, desentendimento, sua doença. Ele não sabia nada, não sabia nem quem eu era. Foi usado por Deus para falar o que estava acontecendo exatamente com a minha vida. Você entendeu? Daquele momento em diante, eu chorei, vi que Deus era real, aceitei Jesus. No dia seguinte, eu não tinha mais vontade de beber, usar droga, ficar com mulher assim, sabe? Cada dia com uma mulher. Eu queria algo sério, um relacionamento sério. A única coisa só que não foi curado milagrosamente naquele dia foi o cigarro. Porque cigarro, eu não sei, acho que ele é mais forte o negócio. Entendi. E aí eu fiquei fumando ainda por 6 meses, mas depois de 6 meses também larguei o cigarro, larguei tudo. Mas veja que só uma intervenção divina, né, de Deus mesmo, na sua vida, pode sim te curar da bebida, das drogas, né? Tem pessoas que falam assim, não, tem pessoas que eu conheço, foi internado em 4, 5 clínicas. Isso que eu te perguntei. E você, nesse período que você parou por volta, você tinha mais ou menos 24, 25 anos, isso. Você não ficou nenhuma sequela? Nada. Porque você começou muito jovem, você ficou praticamente 10 anos. 12 anos bebendo, fumando, cheirando, exatamente. Sem dormir direito, sem comer direito. Isso era de segunda a sexta, Gustavo, na época? Você lembra se era todo dia, de segunda a segunda? Era por causa que a minha danceteria, ela abria todos os dias. Todos os dias? Abria todos os dias. E se não abria, por exemplo, terça-feira não abriu, a gente ia para outra. Tanto é que tem aqui, eu falo sobre a Casa de Todas as Casas. Sabe o que é a Casa de Todas as Casas em São Paulo? É posso usar essa palavra? Pode, prostíbulo? Pode. Era um prostíbulo onde todas as garotas de programa saíam das casas de programa e iam para essa Casa de Todas as Casas se divertir. Elas não iam para cobrar. Iam para trabalhar. Elas iam para se divertir. Elas saíam do trabalho, da prostituição, ia na Casa de Todas as Casas. E quem estava ali? Pessoas famosas, apresentador de televisão, dono de rádio, um monte de coisa. Todo mundo do meio, as prostitutas. Continua assim até hoje, né? Até hoje, não mudou nada, né? Continua assim. Né? Essa casa ainda existe lá, eu nem sei porque eu não frequento mais. Mas ali, naquele momento, né, a gente chegava no quê? Nesse mundo, sabe? De você se deitar com 2, 3 mulheres numa noite, ou às vezes ao mesmo tempo. E essa pessoa se deitou com quantos homens? Entendi. E você não percebia que isso era nojento, que isso era horrível, né? Então você sem Deus, né? Você consumindo drogas, bebidas, você perde a noção das coisas, né? Você perde a noção de valores. De tudo, né? De tudo, né? Tá certo. Muito bem. Ô Gustavo, e você, graças a Deus, né, passou por tudo isso, conseguiu aí, através da igreja, né, se recuperar e poder estar dando esse exemplo aí, palestra, vai lançar um livro e falar. Mas eu te pergunto aqui, geralmente, ou quase todas as igrejas evangélicas, a católica não faz a coisa certa. Aí eu te pergunto, tudo isso que você encontrou na sua igreja que você está hoje, que pode até falar, foi bola de neve, né, na época que você começou? Eu aceitei Jesus na bola de neve. Na bola de neve. Pode falar mesmo, aqui nós estamos num bate-papo informal e a gente pode passar e expressar a sua opinião na mais livre, da maneira que você queira, livre totalmente. Por que a igreja católica, ou a seu ver, ela peca não fazendo esse trabalho que muitas igrejas evangélicas conseguem fazer de resgatar, não só você, mas muitos jovens por aí, e o que falta na sua visão para a igreja católica fazer dessa forma? Então, a igreja católica já evoluiu muito, tá? Ultimamente você tem agora esse negócio de carismático, né? Você vê aí padres cantando, um culto mais livre. Que até então não tinha, né? Que até então não tinha. Eles já estão numa reforma, né? Muito boa, né? Que está começando a atingir melhor as pessoas, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte... Eu te perguntei o que você falou antes também, que foi em igreja católica, foi tudo quando Sim, eu fui na igreja católica. Até que seus pais são católicos. Fui também, na macumba, fui na espírita, né? Só que eu encontrei Jesus verdadeiramente numa igreja evangélica, tá? Não significa que Deus não está nas outras, tá? Não é isso. Por exemplo, a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem falando dele, ali ele está. Entendi. Então você pode estar na igreja católica, se você estiver falando verdadeiramente de Jesus, ali ele vai estar. Se você estiver verdadeiramente falando, né, no espiritismo sobre Jesus, ali ele vai estar. Agora a questão é que a Bíblia Sagrada é a revelação da palavra de Deus. E ali na Bíblia diz o quê? Que Jesus
né? Ele veio em carne e osso, né? Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E ele deixou para nós o Espírito Santo, que nos conduziria a toda a verdade, né? Então o que acontece? Às vezes as pessoas fogem um pouco da verdade, do que está escrito na Bíblia. Entendi. Por isso que certas religiões são atacadas tanto. Passa de uma forma diferente, né? Passa de uma forma diferente. Por exemplo, na Bíblia diz o quê? Que você adorar um santo, ou você fazer uma oração para um santo, isso é idolatria. Isso é o quê? Isso você está querendo achar Deus numa imagem de escultura. Você está querendo achar Deus em alguém que está morto. Porque um santo, ele morreu, ele está morto, esperando a volta de Cristo Jesus para ressuscitar. Ele não está lá agora com Jesus. Entendi. O único que é o intercessor que está na Bíblia Sagrada dizendo é Jesus. Então o único que você tem que orar, o único que você tem que pedir é para Jesus. Só que às vezes certas religiões dizem o quê? Não, se você orar para santo tal, né? Maria, por exemplo. Eu não tenho nada contra, são eu te pergunto, que fizeram milagres nessa terra. Até por eu ser católico e vindo de uma cidade onde tem muito, o catolicismo é muito forte, e tem muitos conventos, muitas igrejas, eu te pergunto por isso, que na minha cultura, inclusive, de ser nordestino, você sabe disso, nós temos diversos santos aí que as pessoas cultuam, né? Claro. Padre Cícero, recentemente, aí foi reconhecido, o Frei Damião, enfim, vários que fizeram um trabalho bacana, assim, de evangelização, nesse sentido de ajudar as pessoas pobres, que o nordestino, ele se apegou dessa forma, porque eu acho que tem uma cultura que tem, para ter mais imagens de santos em casa do que o nordestino, é difícil ter. Mas você falou, eles pegam aquele santo, levam para casa, fazem altar, rezam, pela situação que está passando de fome, de miséria, e se apega a alguma coisa, poderia se pegar de uma forma diferente. Só isso. E muitas vezes ficam muitos anos ali e achando que está fazendo a coisa certa e muitas vezes não está, né? Sim. Não pela inocência de estar fazendo, né? Exatamente, pela inocência, exatamente. Porque não aprendeu de uma forma diferente, né? Porque nós sabemos também aqui que a Igreja Católica, nos princípios, era a igreja que realmente mandava matar as pessoas na fogueira. Não adianta a gente esconder as coisas aqui, né? Nós temos que ver esse lado também. E, como você falou, existem igrejas e existem igrejas. Como na Católica tem um monte de igrejas que fazem a coisa certa, tem umas que fazem errada, como na Evangélica também, exatamente, né, Gustavo? Então cada um tem que procurar assim, né? Igrejas na televisão evangélicas, pessoas ali que vocês estão mais preocupados em tirar dinheiro do povo do que em trazer o conforto espiritual, do que trazer Jesus para as pessoas. São igrejas evangélicas que estão no caminho errado. Ponto. Então eu não estou defendendo uma bandeira evangélico, católico. Cabe a cada um buscar a sua, né? Cabe cada um buscar Jesus Cristo de Nazaré, independente da igreja que você está, né? Contanto que você obedeça a Bíblia Sagrada. Porque o que vai te salvar é Jesus, não é um ato religioso, né? Um culto religioso. O que vai te salvar é Jesus, é a sua entrega a Jesus em praticar a verdade. Legal. Né? Ô Gustavo, aí depois que você passou por tudo isso, né? Você resolveu escrever o livro para que as pessoas tivessem uma orientação, os jovens, as famílias, tudo, mas foi alguém que te deu essa dica, você contando a história sua para alguém, conversando com seu pai, com o pastor na igreja, como é que foi? Ou você teve a ideia por si só mesmo? Você acabou, sabe uma coisa, aí você parou em casa e foi pensando? Foi assim, na verdade, eu tenho o costume muito de ler a Bíblia, né? Depois que o que me salvou foi a Bíblia, foi Jesus, né? Das drogas, da prostituição, do que é errado. E por causa disso eu gasto muito tempo lendo a Bíblia. E eu vi ali as cartas de Paulo, né? E nas cartas de Paulo, ele fala que nós temos que morrer, né? Para nós mesmos, né? Então, o que era a carta de Paulo? Era ele relatando, né? Aqui, os ensinos, né, que ele teve, que ele aprendeu de Jesus. E uma das coisas que ele estava dizendo é o quê? Que nós temos que morrer para nós mesmos. E ele ali o quê? Repreende nessas cartas coisas que são erradas, né? Atos errados de pessoas da igreja, né? Então eu pensei comigo, eu tenho que fazer uma carta para mim mesmo e para Deus, e a carta é essa daqui, é esse livro, dizendo o que eu fiz de errado e dizendo que eu me arrependo e que eu estou morrendo para mim mesmo, porque eu quero viver uma vida de santidade, eu quero viver uma vida com Jesus. Então o que me fez escrever esse livro foi isso, né? Deixar uma carta, deixar um testamento, deixar um testemunho para as pessoas que levem a transformação de vida. Né, que levem a verdade, que levem a salvação, né, que é Jesus Cristo. Muito bom. Então foi por isso que eu fui num congresso e tive a confirmação de Deus para escrever esse livro, porque veio um apóstolo de fora, veio pregar naquele dia, e ele falou sobre Rufo, né, que é um personagem da Bíblia, tal, que ele só escrevia o que estava acontecendo com os outros. Ele escrevia, por exemplo, assim, ele era como se fosse o escriturário de Paulo, por exemplo, assim, né, o redator. Tudo que Paulo fazia, não foi o próprio Paulo que escreveu, um exemplo, foi esse Rufo que escrevia. E por causa disso, ele ficou conhecido, e até hoje ele é conhecido na Bíblia,
quantos anos não tem a Bíblia por causa disso. Então eu falei, meu, eu vou fazer como se fosse um testemunho, né? Narrar acontecimentos da minha vida, da minha experiência com Jesus. Assim como Paulo contou a experiência dele com Jesus, eu falei, eu vou contar a minha experiência com Jesus, né? E aqui tem desde da minha primeira bebida, quando eu perdi a virgindade, quando eu comecei a andar armado, quando eu comecei a vender drogas, quando eu comecei a ser dono de casa noturna, até ter um encontro com Jesus, decidi morrer para mim mesmo, né? Para começar uma nova vida. Olha, Gustavo é um garoto cheio de sonhos que foi levado por suas escolhas a um destino que nunca imaginou chegar. Sincero, intenso e hilário. Sua história nos surpreende com o rumo que sua vida deve tomar. Amanda Pedra Borges Gil, pedagoga com especialização em docência superior e gestão empresarial, dona da marca Batom e Parafina, que escreveu aqui também, né? Sim. No seu livro. Tem a apóstola doutora Neuza Tioca, também que escreveu o prefácio, né? Escreveu o prefácio, que é uma apóstola bem conceituada hoje em dia. Olha, tem uma passagem aqui também nesse livro que eu achei assim, olha até que ponto. E tudo isso, resumindo, gente, para mais ou menos lembrar você, o Gustavo nasceu numa família classe média alta, que tinha, desde que nasceu até os 12, 13 anos, ele tinha tudo que ele queria. Era muito mimado pelo pai e pela mãe, e a ausência do pai por trabalhar muito e viajar para fora do país, muitas vezes na profissão, ele foi criado de uma forma, ele não tinha irmão, entendeu? Tudo que ele teve que aprender na rua, os amigos, né? Então você narra muito bem essa situação, né, Gustavo? Com certeza. Com 15 anos seu pai te deu uma moto zero, sem habilitação, sem nada por dentro, tudo isso você tinha, né? E tem uma passagem aqui que ele fala, Marina, que ele chegou em casa, a Marina está conosco aqui, que trabalha com a gente aqui no Forró Bodó e Companhia, ele chega de madrugada em casa com o primo dele, ou com um amigo, da balada, doidão, travadão, e o pedreiro, um senhor de cor, um negro de 60 anos, estava tomando banho, porque estava ali fazendo a obra toda. Eles sabem o que vão fazer? Eles pegam o rodo para zoar um pedreiro, bater no pedreiro, xingar, humilhar, tudo isso, né? Isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu mesmo, na verdade. Olha só. Anos depois eu pude encontrar esse pedreiro, olha o que Deus preparou. Pedir perdão para ele pelo que eu tinha feito, né? Porque eu reconheci que aquilo era errado, né? Mas naquela época, você movido pela bebida, pelas drogas, né? Tudo era normal. Tudo era normal. Você achava que você era o super-homem, que você podia fazer o que você quisesse, com quem você quisesse, e que não ia ter consequência nenhuma. Às vezes você pode até fugir da lei, mas da consequência espiritual você não foge. Que é o que eu narro no livro. Ali eu fiquei depois numa cama, durante 2 anos em depressão, pagando por todos os meus pecados, pagando por todos os meus erros que eu cometi no passado. Por quê? A palavra de Deus diz que o que semeia, você colhe. O que você planta, você colhe. É verdade. Então eu semeava o quê? Né? Em busca de uma aceitação pessoal, em busca de fama, em busca de diversão, eu semeava o quê? Desgraça na vida dos outros. Ódio, discórdia, ódio. E aí o que aconteceu? Eu colhi só isso na minha própria vida, né? Futuramente. Que nem como você comentou sobre o programa de televisão, né? Do Lula, né? Como é que foi isso? Eu cheguei num frentista de posto, né? Que parecia o Lula, na verdade, parecia o irmão gêmeo do presidente Lula. E falei para ele, querido, eu tenho um programa de televisão, né? Você parou o carro para abastecer, né? Parei o carro para abastecer. De repente o frentista chegou perto de você. Isso que ano foi, você lembra? Ah, faz mais de 8 anos. Tá. Faz mais de 8 anos. Foi quando... Não, faz bem mais, faz uns quase 10 anos atrás. Eu devia ter uns 20 anos. 2005, 2006 por aí, né? Anos, tá. Aí você parou, viu ele lá? Parei, vi ele e falei, meu, cara, você é igual o presidente Lula. Eu tenho um programa de televisão. Na época eu não tinha programa nenhum. Olha só que Tenho um programa de televisão e eu quero contratar você para ser o apresentador dele. Nós vamos fazer um quadro, você vai ser o sósia do Lula. Nem sonhava estar no Pânico ainda. Não, isso nem existia. Não existia nem nada do Lula do Pânico. Isso faz muito tempo atrás. E aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, é perfeito isso. Eu vou pegar, vou conseguir fazer um programa de televisão, vou fazer sucesso, vou me tornar famoso e mentir pro cara, tirei ele da profissão dele de frentista, contratei uma van, contratei 2 seguranças, um cameraman, levei esse cara para Campos do Jordão, lá no Festival de Inverno de Campos do Jordão, né? Entramos dentro de um mega show de uma grande empresa de telefonia famosa na época, um show internacional de uma banda de reggae e rock famosíssima, né? E nós conseguimos ir para o camarote deles, todos os seguranças achando que era o presidente, os organizadores do evento achando que era o presidente, filmando, encontrei lá o jogador de futebol, se não me engano era o Denilson na época, brincamos ali, ele achou também que era, e a gente ficou curtindo ali, bebida de graça, tudo de graça, por quê? Para querer se divertir, para querer ficar famoso. Só que qual que foi a consequência disso tudo? Foi legal no momento? Foi legal, a gente se divertiu e tudo mais. Só que qual foi a consequência?
O rapaz quase perdeu a esposa, né? O sósia do presidente. Não ganhou nada por isso, né? Ninguém se tornou famoso. Ninguém, né, ganhou dinheiro com aquilo na época. Nossa. Né? Mas aí depois você acabou sendo realmente apresentador do programa de televisão. Quando você veio para a Baixada, você teve um programa, né? Aquele ditado, né? Uma mentira contada muitas vezes acaba tornando verdade. Acaba se tornando verdade. De tanto eu mentir falando que eu tinha um programa de televisão, eu consegui um programa de televisão, né? Como é que chamava? Era balada? Rede TV. Primeiro foi o Day Night. Day Night. Day Night. Era um programa que apresentava os bastidores da noite. Olha né? só. Day Night. Rodei várias cidades com ele. Depois o Praia Show. Era um programa na Rede TV. Eu apresentava o que? Era turístico. Apresentava as praias. Como se fosse um mochilão, né, da vida. Assim. Viajava para poder dizer o que estava acontecendo em cada praia. As baladas daquelas praias, né? Os agitos, as festas. Entendi. Enfim. E foi muito legal. Foi uma fase legal da minha vida. Só que foi uma fase onde aquilo não me preenchia. Entende onde eu quero chegar? Mesmo assim não estava te preenchendo? Não me preenchia. Você chegava na rua e você não era reconhecido. Aí você fala, não, eu tenho que fazer mais para ser mais reconhecido. Porque não está suficiente. E aí você vai acabar como? Como muitos deles acabam, né? Tirando sua própria vida por causa que precisam ser aceitos. Então eles tentam preencher isso nas bebidas, nas drogas. Que foi como, infelizmente, eu estava indo por esse caminho. Você viu que no livro eu digo que eu quase morri umas 3, 4 vezes, né? É verdade. Acidente de carro, capotei o carro, né? Quase pessoas me mataram. Né? E, enfim, eu mesmo quase me matei várias vezes de querer me suicidar, outras por causa de droga, né? Então é algo ruim, algo ruim, a bebida, drogas. Se você falar para mim assim, Gustavo, você é contra a balada? Não é que eu sou contra a balada. Eu acho que você tem que ter o equilíbrio, entende? Entendi. Você pode ir numa festa, você entendeu? Você pode ali, de repente, se enturmar, conhecer pessoas novas, conhecer pessoas legais, mas sem o quê? Ficar cada dia com uma mulher, sem ficar enchendo a cara, sem usar drogas, entendeu? Você pode se divertir, só que de uma forma o quê? Equilibrada. Equilibrada. O problema do ser humano é que ele perde o equilíbrio. Né? Tá certo. Gustavo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no programa antes de você dar tchau. Você tem algum recadinho para dar, mas também queria que você falasse o seguinte, você vai lançar esse livro em São Paulo, né, no dia 29, é isso? Isso, dia 29 agora. Sexta-feira, né? Isso. É em São Paulo, vai ser onde lá o lançamento? Vai ser um congresso, tá? Onde estão reunidos várias pessoas do Brasil e do mundo, tá vindo preletores internacionais, né, para este evento, né? Fica na Bola de Neve Sede, né, em São Paulo. É um evento da editora, da Ágape Reconciliação, né, que é um ministério, né? Eles estão organizando esse evento, vai ser dia 29 lá, o lançamento do livro, tá? Também vamos ter aqui dia 16 de setembro, no Guarujá, está convidado. Vai ser onde? Tá? Vai ser na igreja? Vai ser na Pousada Luz. Pousada Luz, tá? Que hoje o Gustavo é dono de uma pousada aqui no Guarujá, né, Gustavo? Isso, de uma pousada, chama Pousada Luz, fica na praia do Pernambuco, tá? Dia 16 de setembro, sexta-feira à noite, a partir das 8 horas, vai ser o lançamento, está convidado também o livro aqui, né? Nós vamos ter assessoria de imprensa, pessoas que quiserem ir de outros programas também estão convidadíssimos. Quem quiser participar desse lançamento aqui no Guarujá, pode me procurar pelo Facebook, né, que é www.facebook.com/escritor Gustavo Reis, tá? Então é Facebook lá, /escritor Gustavo Reis. Você pode também entrar no nosso portal, que também nos encontra lá, que é o www.radioluz.com. O Luz é com 2 Es, tá? Que ali você tem músicas muito bacanas, né? Que eu era DJ, então ali eu compartilho várias músicas legais, né? Hoje, como você mesmo disse, eu me tornei pastor, né? Fui ungido pastor, consagrado pastor. Nós fundamos uma igreja chamada Igreja Luz, tá? Que fica lá na praia do Pernambuco também. E esse portal, essa rádio é da igreja, você tem acesso lá aos dias de culto, se você quiser frequentar, a músicas interessantes, você pode baixar pelo seu aplicativo de celular, é só você colocar no Play Store, você colocar lá Rádio Luz, com 2 Es, você baixa o aplicativo do seu celular, você consegue acessar a rádio, né, de qualquer lugar do mundo, né? Temos o evento Maná Holy Lounge, né? Que é o evento que eu falei para você. Que é uma balada, só que essa balada é totalmente diferente, né? Mas com qualidade, sem bebida, sem drogas, onde seu filho, onde você jovem, onde você adulto pode ir, pode curtir com diversas bandas, rap, reggae, essa balada pop, você faz rock, o quê? Uma vez por mês? Uma vez por mês, chama Maná Holy Lounge, lá na praia do Pernambuco, na Pousada Luz, tá? É um evento, tá? É um evento assim, para você curtir, descontrair, conhecer pessoas. Ou seja, hoje você está usando tudo que você fez na época, né? Só que pro bem agora, né?
Agora Legal. é tudo pro bem. E tô saindo também, sou pré-candidato a vereador. Olha né? só. Para tentar trazer mudança. Que partido você está? Chama PEN 51. PEN 51. É um PEN 51, Legal. pré-candidato a vereador, né? Talvez eu saia, né? Muito então, bom. pré-candidato a vereador. E estamos com a casa de recuperação. Por que eu teu pai me tô falou, saindo como a casa de recuperação, pré-candidato a vereador? Para tentar ver se eu consigo verbas, né? Públicas para ajudar os dependentes químicos, para ajudar as pessoas. Onde que está a casa, Gustavo? Fica lá no Perequê. No Perequê, tá? bacana. Bem no meio da comunidade mesmo, tá? Legal. Bem ali no, né? Ruas com vielas, no meio de barraco, né? Nós estamos lá com a casa de recuperação para tratar os dependentes químicos, recuperar essas pessoas, né? Muito Precisamos de doação, tá? A gente não tem recurso, nossa igreja é nova, a Igreja Luz é uma igreja nova. Precisamos do que? Da sua doação. Você pode ofertar, seja financeiramente, seja comprando tijolo, seja comprando. Você vai na casa, na material de construção, compra alguma coisa e doa pra gente. Muito Ou se bom. estiver jogado, né? No seu quintal tem alguma coisa Uma de obra. telha, alguma coisa que não tá usando. Sobrando, você pode nos procurar, né? No Facebook lá, como eu disse, /escritor Gustavo Reis, ou então Igreja Luz, se você colocar no Procurar Amigos lá no Facebook, você também encontra, né? A nossa igreja, e você pode estar doando pra gente conseguir montar essa casa com excelência, né? Então tá bom. Olha, um grande abraço a você, boa sorte, sucesso, tá? E já está vendendo aqui no Guarujá? Sim. Na algumas livrarias antes do Isso, lançamento? eu queria falar isso para vocês. Pode Nós falar. estamos em 3 livrarias já aqui no Guarujá. Pode dar tá? endereço, tá? Livraria Peniel, tá? Na Rua Maranhão, Rua Maranhão, 272, Vicente Carvalho. Tá. Livraria Peniel, Rua Maranhão, 272, em Vicente Carvalho. Na Livraria Elohim, tá? Na Rua Joana de Melo Faro, 536. Rua Joana de Menezes Faro, né? Joana de Melo. Joana de Melo? Tem outro Rua Joana de Melo Faro, 536, Tá. Livraria Elohim, tá? Aqui em Vicente Carvalho também. E lá no Guarujá, na Livraria Chamar, tá? Que fica na Avenida Ademar de Barros, 2131, naquele shoppingzinho Zenital, em frente ali ao Mercado Extra, né? Muito bom. Então são essas 3 livrarias. E também se encontra aqui na lanchonete, aqui na Yes Isso. Burgers. Yes Burger, dentro do Coca-Cola, Parque aqui Capimão Shopping. do lado da emissora, se quiser Tá. vir aqui. E o Gustavo vai deixar 2 livros autografados que a gente vai sortear na sexta-feira, viu, Marina? Né? Deixar 2 livros autografados. Ele vai autografar o meu e vai autografar 2 para a gente sortear aqui. Eu agradeço muito a presença do Gustavo e conte sempre com o Forró Bodó e Companhia, viu? Para divulgar suas ações. Obrigado. Tá certo, querido? Então, enquanto seu autógrafo, eu dou tchau aqui, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe você e a todos nós. Ô, Fábio, deixa eu dar um recadinho aqui, Fábio, antes de dar tchau. Lembrando que amanhã vamos estar de volta aqui, se Deus quiser, a partir das 13 horas, canal 11 da NET, pela TV Guarujá, canal 8 da Itapema TV a cabo e pelo site tvguarujá.com.br. O Marina viu como o programa passou rápido hoje, Marina? É um programa gostoso e passa muito rápido, né? Não acredito que já chegamos no final do programa. Deixa eu falar da Guaru Espaço VIP, Fábio. Guaru Espaço VIP, casamento, aniversário, festa em geral. Guaru Espaço VIP, 33429753, 97407-6408. Avenida Piaçaguera, 1431. Fica em cima da Guarucá, peça e serviço. Nosso amigo Sano. Guaru Espaço VIP, um espaço bacana, vale a pena você conhecer para fazer seu evento lá, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã, daqui a pouquinho na Rádio Guarujá, AM 1550, das 16 às 17h30, Forró Bodó e Clube do Brega. Vamos embora? Fui, tchau, até amanhã. Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São 9 estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. São 9 Estados Unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou.